Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, né? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de número 6, né? Vamos continuar com as nossas integrais por frações parciais, né? Eu fiquei devendo aí os casos 3 e 4, correto? Então, relembrando, né? As frações parciais elas são indicadas para a resolução de integrais, né? Quando a função que está dentro da integral ela for uma função racional, ou seja, a divisão de dois polinômios, né? E aí a ideia é tentar reescrever a expressão dessa função racional como soma de duas outras frações, né? Tá? E a ideia por trás disso é transformar a nossa integral em outras duas que sejam mais fáceis, mais simples de serem integradas. A gente já viu o primeiro caso, segundo caso, né? E agora a gente vai tratar do terceiro caso. O primeiro caso, né, era quando a gente tinha o grau de cima maior que o grau de baixo. Então a gente fazia uma divisão lá e transformava a integral numa outra. Chegamos à conclusão que a gente precisa pensar apenas em integrais onde o grau de cima seja menor que o de baixo. E aí nós vamos dar o segundo, terceiro e quarto caso para grau 2 embaixo. O segundo caso já foi visto na aula passada, era grau 2 com duas raízes diferentes, correto? Hoje a gente vai ver o grau 2 novamente, só que com duas raízes iguais. Então, como é que fica a situação, como é a escrita de um polinômio de grau 2 com duas raízes iguais? Eu estou colocando aqui um caso que, assim, para ser exato, não é, né, para ser rigoroso, dizer que todo polinômio de grau 2 se escreve como x menos alfa ao quadrado tem um erro, né? Porque, na verdade, depende do coeficiente líder, né, o coeficiente do x ao quadrado. Quando o coeficiente do x ao quadrado for 1, essa escrita aí é verdadeira, né? X menos alfa ao quadrado. Mas quando não for 1, significa que aparece uma constantezinha aí multiplicando esse x menos alfa ao quadrado, tá? Por que a gente não está levando em consideração essa constante? Porque o nosso objetivo é integrar, e quando a gente integra, essa constante que está aí, ela pode ser posta para fora. Então, no fundo, o que vai me interessar é somente a expressão desse tipo aí, tá? Então, o que vem à mente num primeiro momento, se vocês estão lembrados do segundo caso ainda, né, a última aula, seria, né, professor, então é a mesma coisa, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar um x menos alfa aqui, em cima um a, vou colocar um x menos alfa aqui, em cima o b, e aí procedo como eu fiz no outro. Aí, veja, se você fizer assim, seria bom que você desse uma pausa e tentasse. Aí você vai ver que não rola, não vai funcionar. Aí, veja, não vai ter um A e um B que resolva o seu problema se você proceder dessa forma. Aí você vem, professor, então como é que eu faço? Né? A saída ela é bem simplesinha. O que você vai fazer é um desses denominadores tem que estar ao quadrado, tá bom? Um dos dois. E aí, daí para frente é exatamente da mesma forma como a gente aprendeu lá na aula passada, o método número um, tá certo? Infelizmente, o método número 2 ele não funciona para ser rigoroso, funciona para você encontrar o A. Para encontrar o B não funciona, tá bom? Então, eu vou colocar aqui só o método tradicional, porque é o que funciona para encontrar o A e o B. E se você quiser usar o método número 2 lá que eu ensinei na aula passada para encontrar o A, tudo bem, mas ele não funciona para encontrar o B. Então eu vou colocar aqui somente o método que funciona para os dois. Como é que a gente procede a partir de agora? Você vai pegar o lado direito dessa equação, vai somar as duas frações, né? Faz o MMC aí, reduz a uma fração só, exatamente da mesma forma que a gente fez na aula passada.
Os denominadores da direita e da esquerda estão iguais, você cancela. Cancelou, você tem uma nova igualdade. Você vai igualar o coeficiente do x da direita com o coeficiente do x da esquerda. Coeficientes livres da direita com coeficientes livres da esquerda. Você tem, portanto, aí um sistema que é bem bobinho. O B já veio de graça. E aí esse sistema aí não tem muito o que fazer. Tá bom? E aí pronto, você volta lá para a sua expressão, para a fração parcial. Coloca o A no lugar do A, o B no lugar do B. E pronto. E aí você integra, você tem transformado a sua integral em outras duas e tenta resolver aí suas integrais. Bacana? Uma coisa que eu preciso avisar vocês é o seguinte, olha, tá aí um exemplo. Vamos resolver esse exemplo. Como a minha ideia é ensinar frações parciais, para esse caso eu vou resolver por frações parciais. Só que vocês, toda vez que tiverem uma integral, vocês vão ter que sair vasculhando seus métodos do mais fácil ao mais difícil, tá? Para ver qual é o que você vai usar. Então não parta para a ideia assim, ó, tem aí um polinômio em cima e um polinômio embaixo, eu vou por fração parcial. Não é assim, não é assim. Veja, essa integral aí, talvez valesse a pena você tentar ela por substituição. Qual seria a substituição? Pega o x menos 1, chama ele de u e vê no que dá. Eu tenho quase certeza que sai. Tá bom? Por substituição. Tá certo? Aí, veja, se você chegar à conclusão que não sai, aí você vem, volta, tenta fazer por fração parcial. Fração parcial seria o último caso, é a técnica mais... Eu não acho ela difícil, ela é a mais longa. É a mais longa. E por ser longa, ela é mais propensa a você cometer algum erro. E não é erro por não ter aprendido, é erro por displicência, erro por deslize. Desliza num sinal, desliza numa soma que errou e tal. É erro por displicência. É a situação onde você erra sabendo. É a pior de todas, né? Eu acho. Né? Errei, mas eu sabia fazer. Nossa. Né? Então, vou fazer por frações parciais. Tá bom? Aconselho a você tentar e dar uma pausa, tenta fazer por substituição para ver que sai. Né? Mas volte aqui para a gente fazer por frações parciais, porque o objetivo é aprender a fazer realizar integral por frações parciais, no caso onde as duas raízes são iguais. Tá bom? Então, veja aí. X mais 3 em cima, x menos 1 ao quadrado embaixo, eu já coloquei na forma decomposta, né, na forma fatorada. Pode ser que isso não aconteça na vida real, né? Você tem um polinômio e na forma aberta e você tem que primeiro ir encontrar as raízes. É o que vai acontecer na vida real, tá bom? Então, chegou à conclusão que fração parcial é a maneira que vai fazer. Então você vai, né, coloca aí a soma das duas parcelas, né? Uma você tem que ter o x menos 1 ao quadrado, não esqueça disso. Na outra, o x menos 1 é simples. E aí, vai para frente. Soma as duas frações, faz o MMC e tal. Agora você chegou, os denominadores estão iguais, você cancela. Olha, vão acompanhando aí no lápis, viu? Coeficiente do x igual ao coeficiente do x, da direita e da esquerda. Coeficientes livres da direita igual a coeficientes livres da esquerda. Você tem, portanto, um sistema, né? B igual a 1, A menos B igual a 3. O que acontece? Né? Você chega à conclusão que o B é 1 e o A é 4. Volta para a tua fração parcial. Conclui-se que o x mais 3 dividido por x menos 1 ao quadrado é 4 sobre x menos 1 ao quadrado mais 1 sobre x menos 1. Tá bom? Ou seja, você leva o valor de A para o local do A, pega o valor de B e leva para o local do B. Chegou aí, o seu problema está resolvido. Você vai ter simplesmente que a integral que você queria resolver vai ser resolvida a partir dessas duas integrais que você tem aí na mão. Eu não vou resolver, tá bom?
eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Como é que você resolve essa primeira integral? Cuidado que essa primeira integral não dá um logaritmo, a segunda dá, tá? Ambas são resolvidas por substituição, e a substituição é a mesma. Só que na segunda integral você tem um logaritmo, nessa primeira não é um logaritmo não. Tá bom? Vou deixar aí como exercício vocês resolverem essas duas integrais. Tá? Se vocês tiverem feito tudo direitinho e corrital, a resposta que vocês devem chegar é essa que está aí na tela. Bacana? Façam aí e tentem chegar nesse resultado. Qualquer coisa vocês entram em contato comigo, tá? Botem suas dúvidas, certo? Vamos agora para o nosso quarto caso. Qual seria o nosso quarto caso? O grau de cima é 1 e o grau de baixo continua sendo 2, só que o nosso polinômio de baixo não tem raízes. E agora, José, o que, que nós faremos da vida? Né? Veja, antes eu podia transformar num produto de dois monômios, né? A minha fatoração, dois monômios diferentes. No terceiro caso, dois monômios iguais. E agora você não tem como transformar isso em monômio. Esse polinômio de grau 2 vai continuar aí. E aí você vai usar uma coisa que deveria ter sido visto lá no nono ano, que é um negócio chamado completamento de quadrados. O que é o completamento de quadrados? Você vai tentar transformar essa expressão do segundo grau que você tem aí na parte de baixo como uma soma de alguma coisa ao quadrado mais uma outra coisa. Então você vai tentar transformar isso em x menos alfa ao quadrado mais beta. Isso é conhecido lá, né? Quem tiver o livrinho, quem puder, ou então mesmo entrar no YouTube, bota aí completamento de quadrados, vai ter uma aulinha de 5, 6 minutos, aconselho que veja, porque nós vamos precisar desse recurso aqui. Eu vou ensinar basicamente uma maneira, mas não esgota todas, tá bom? Espero que vocês corram atrás e vejam isso, tá bom? Então, feito o completamento de quadrados, aí você vai transformar essa soma aí em duas, quebra a fração no meio, tá bom? E aí você resolve as integrais resultantes por substituição, tá bom? Um detalhe é que a primeira integral, essa que tem o ax em cima, ela sai de uma maneira muito fácil. Muito fácil mesmo, é substituição direta e não tem muito o que temer, não. Essa segunda, a falta de um x aí, veja que você só tem um b em cima. Aí a substituição ela não vai funcionar, vai ser por substituição também, mas é o que a gente chama de substituição trigonométrica. Tá bom? Eu vou fazer um exemplo. Eu estou vendo que não vai dar para correr da aula de integrais trigonométricas. Então eu vou fazer uma integral, vou usar uma integral trigonométrica aqui. Vocês vão ver que não tem segredo, não tem mistério, mas caso fique meio obscuro ou tenha dado uma tremedeira aí nas pernas, eu vou fazer uma aula sobre integral trigonométrica, tá? Eu acredito que seja a próxima aula. Eu acredito que seja essa. Tá? Pode ser que a aula de integral trigonométrica vire duas, tá bom? Mas vamos para frente e vamos tentar resolver um exemplo. Nesse exemplo, eu espero que vocês vejam o que vem a ser o completamento de quadrados, né? Espero também que não desistam de ir lá no YouTube ver uma aulinha sobre isso. E como é que funciona esse quarto caso? Como é que nós vamos fazer ele na prática? Tá bom? Então, ó, pega esse caso aí, 2x mais 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 2. Beleza? Aí, ó, você já percorreu todos os métodos, chegou à conclusão que nenhum funciona, e aí você vai usar frações parciais, tá bom? Veja, foi atrás das raízes do cara que está aí embaixo, percebeu que não tem raízes.
né? Você vai parar no delta, né? Quando você fizer o delta, você vai ver que o delta é negativo, aí pá, morreu o boi. Acabou-se, não tem raiz, né? Então você está no quarto caso. Aí, veja, entra o completamento de quadrados. O que vai ser o completamento de quadrados? Essa técnica que eu vou ensinar a vocês só funciona para o caso do coeficiente do x ao quadrado ser 1. Se o coeficiente do x ao quadrado for 1, o que eu vou ensinar agora funciona. Tá bom? Se não for 1, professor, o que eu faço? Aí eu não sei se dá para pegar isso de maneira rápida. Você bota o coeficiente do x ao quadrado em evidência e aí você usa o completamento de quadrado para o que ficar dentro do parênteses. Olha, aconselho a assistir uma aula só sobre isso, viu? Viu? Bom, para o caso em que o x ao quadrado tem coeficiente 1, a regra é a seguinte: você vai descobrir quem é o coeficiente b, ou seja, o coeficiente do x. Nesse caso aí é 2. Confere? Você pega o b, você vai dividir por 2, é uma continha extra, uma continha à parte. Você vai só descobrir um número. A ideia é essa: eu preciso descobrir um número, né? O número que você. Daqui a pouco eu digo o que você vai fazer com esse número. Então, você vai pegar o b, vai dividir por 2, pega o resultado e eleva ao quadrado. Tá? Então veja só, qual é o número que nós descobrimos? 2. Divide por 2 dá 1. Ao quadrado, 1. Então, esse 1 você vai somar e subtrair na expressão. Então, a sua expressão vai ficar assim. Posso somar e subtrair? Posso. Por quê? Porque não altera. Você está somando zero. Correto? Aí, qual é a minha intenção com esses dois caras que eu inseri na equação? Se você olhar para o x ao quadrado, o 2x e o 1, você tem um quadrado perfeito, né? Um produto notável que seria o x mais 1 ao quadrado. A aula de produtos notáveis ela é extremamente importante, viu? Perceba que x mais 1 ao quadrado dá x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, o somar e subtrair foi simplesmente na intenção de fazer aparecer o terceiro termo que está faltando para eu ter um produto notável perfeito, um quadrado perfeito. Tá certo? Você junta esses três, formou o x mais 1 ao quadrado, aí ficou de efeito colateral o quê? Esse 2 que sobrou e o menos 1. Junto o 2 com o menos 1 dá 1. Pronto, completou o quadrado. Essa é a técnica, é assim que se faz para completar o quadrado. Então você vai voltar na integral e vai trocar a expressão x ao quadrado mais 2x mais 2 por x mais 1 ao quadrado mais 1. Acabou-se. Tá ok? Bom, aí agora você vai passar a tentar resolver essa integral. E a saída é uma só. Você vai pegar o x mais 1 que apareceu embaixo e vai, né, mudar de variável. Você vai fazer uma substituição. Então você vai criar uma nova variável, você dá o nome aí que você quiser, eu chamei de u. U é x mais 1, tá? Du é dx. Eu vou precisar lá na frente substituir, trocar o x por alguma coisa. Então você conclui aí olhando que se u é x mais 1, significa que o x é u menos 1. Você passou 1 para o outro lado. Confere? Confere? Pronto, aí você volta com isso lá para a sua integral, substitui tudo e nós teremos uma nova integral na variável u. Tá bom? Vai ficar 2 vezes onde tem x, troquei por u menos 1. Onde tem x mais 1, eu troquei por u. Né? Du é dx, troquei o dx por du. Ficou isso aí, então eu vou melhorar o numerador aí. Tá? Vai ficar assim, 2u menos 1 sobre u quadrado mais 1. Bacana? Vou transformar essa integral em duas, como eu falei anteriormente, a intenção é essa. E agora você tem duas novas integrais na mão. Uma eu vou chamar de a outra eu vou chamar de b, tá? E vou resolver as duas separadamente. Depois eu volto para cá
e trago elas. Tá bom? Perceba que tem um sinalzinho de menos, então o resultado que eu encontrar, né, depois eu vou voltar e vou fazer assim, ó, o resultado da integral é A menos B. Show? Então vamos lá resolver a primeira integral. A primeira integral ela é banal, eu vou resolver aqui só para que você tenha o exemplo completo, todinho, com todos os detalhes, tá bom? Mas essa era uma integral que você poderia fazer sem a minha ajuda. Qual é a saída? Você vai fazer uma outra mudança de variável, chama a letra que você quiser, eu estou usando um W, tá bom? E eu vou pegar o camarada que está embaixo, o U ao quadrado mais 1. Se o W é isso, quem é o DW? É 2UDU, que é exatamente o que está acima como numerador da sua expressão dentro da integral. Aí você volta lá, vai ficar dw sobre w, que é o logaritmo do módulo de w. Tá bom? Mais uma constante K0 aí e tal. Aí perceba que w é u quadrado mais 1. Tá? U quadrado mais 1 sempre vai dar positivo, não tem como isso dar negativo. Então esse módulo aí é desnecessário, eu posso mandar ele para o Beleléu. E vou trazer de volta para o x, que é meu interesse é responder no x, né? Já que a minha integral é indefinida. Tá bom? Você poderia parar por aí, mas eu aconselho a você agora a fazer, a reduzir essa expressão aí, x mais 1 ao quadrado mais 1, e aí, por que eu aconselho que você faça isso? Porque se você expandir, tem que voltar para exatamente o denominador que você tem na sua integral. É a maneira de conferir se eu estou em direito, eu estou indo errado, eu errei em algum lugar. Se por acaso aparecer diferente, você errou em alguma coisinha aí para trás. Tá bom? Então veja que ficou o logaritmo de quem? X ao quadrado mais 2x mais 2, que é o denominador da sua integral. Bacana? Está resolvida a nossa integral A. Passamos agora para resolver a integral B. Professor, e agora, né? Perceba que o U em cima, na integral anterior, foi extremamente útil. Se eu chamar novamente W igual a U quadrado mais 1, quando eu fizer o dw, não tenho 2U du, então o que eu preciso na parte de cima não aparece. Né? Faz falta aquele U que tinha em cima, né? Aí aqui a gente vai recorrer para uma outra técnica que é a substituição, vocês já conhecem, só que é uma substituição que vocês ainda não experimentaram, que é a substituição trigonométrica. Você vai pegar, vai olhar para o que você tem embaixo, é u quadrado mais 1. E você vai tentar lembrar qual identidade trigonométrica, aí agora dá caganeira em todo mundo, né? Qual a identidade trigonométrica que tem um formato, nela aparece a expressão alguma coisa ao quadrado mais 1. Professor, aí o senhor está querendo demais, professor. Eu não aprendi nem eu não sei nem o que é identidade trigonométrica. O senhor quer que eu lembre de uma que tem esse formato aí? Infelizmente. Mas são duas identidades que vão aparecer muito frequentemente e você não vai ter como correr. E depois que você usar uma cada vez, das duas, uma vez para cada, pronto, fica no sangue e aí deixa de ser um bicho de sete cabeças, né? Agora, assim, sendo a primeira vez que você está vendo isso, aí parece um bicho papão. Mas assim, vocês vão ver que não é essa coisa horrorosa, é uma coisa até bacana. Quando você fizer a primeira vez, vai dar até gosto, assim, você vai se sentir até bem. Eu, pelo menos, eu me senti muito bem quando eu fiz a primeira sozinho. Eu disse, porra, eu sou, não pode dizer palavrão, né? Que nós estamos no YouTube, mas eu me senti bacana, me senti bem. Então, veja, descobriram aí qual é a identidade trigonométrica que tem esse formato aí? Né? Ó, a identidade trigonométrica é essa daí. Ó. A secante ao quadrado é a tangente ao quadrado mais 1. Percebe que tem uma coisa ao quadrado mais 1
né? E aí, essa coisa ao quadrado mais um é justamente o que eu vou escolher para ser o meu u. Qual é a minha intenção? A minha intenção é que o quadrado mais um se transforme em tangente ao quadrado mais um. Para isso, basta eu chamar o u de tangente. Aí você vai perceber o pulo do gato no decorrer. Não dá para perceber assim, por que você fez isso? Assim, no primeiro momento, não. É assustador. Né? E a impressão que dá, eu jamais serei capaz de fazer um troço desse. Mas, veja, eu não quero que você tenha essa genialidade. Eu quero que você aprenda, olha, nessa expressão você vai fazer isso e você vai repetir essa ideia. É uma repetição de ideias. Pegue essa ideia que eu estou lhe dando, guarde ela, tá? Seja um memorizador de ideias. Tá? Eu não estou pedindo para você ser o criador das ideias. Estou pedindo, se bem que é bom, né? Se você for um criador de ideias, tá apto para a ciência, né? Tá apto para ser um cientista. Mas, né? Eu quero então somente que você pegue as ideias e guarde. Eu estou lhe dando a ideia aqui de mão beijada, guarde ela. Tá? Professor, e quando eu pegar uma integral que eu não vi a ideia em canto nenhum? Aí você está no mato sem cachorro, o que eu fazia enquanto aluno? Eu corri para todos os livros que tinham questões resolvidas. Questões resolvidas para eu pegar todas as ideias que já usaram e guardar elas para mim. Como criador de ideias, eu sou terrível, eu sou uma porcaria. Entendeu? Mas como guardador de ideias, eu sou bom. Então, saí catando tudo que era possível. Na minha época existia uma coleção chamada Coleção Shaw. Todos os livros da Coleção Shaw são só de questões e respostas. Né? E a resposta assim, é o desenvolvimento completo. Então, bom, faça U igual a tangente. Aí você vai perceber agora o pulo do gato. Né? O porquê que eu fiz isso. Se você fez essa escolha, o próximo passo é quem é o DU? O DU é a derivada da tangente de θ. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Aí você deve estar se assustando mais ainda. O professor está ficando mais feia a coisa. Agora tem uma secante ao quadrado. Certo. Substitui tudo lá na sopinha. Como é que fica? Né? O DU virou secante ao quadrado de θ de θ. O U quadrado mais 1 virou tangente ao quadrado de θ mais 1. Tá horroroso, tá horrível. Agora você vai fazer o seguinte, que era a intenção desde o início. Tangente ao quadrado de θ mais 1 é justamente a secante ao quadrado. E aí, como você tem uma secante ao quadrado em cima e outra embaixo, você cancela uma com a outra e a sua integral se resume agora a integral de dθ. Quanto é a integral de dθ? Professor, eu acho que é uma das dificuldades é a letrinha, né? Imagine se você tivesse a integral de dx. Tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então a integral de dθ é θ. Né? Quem é que eu derivo que dá 1? É o θ. Mais uma constante K1. Aí está resolvida a integral. Acabou-se. Você precisa agora voltar. A resposta está na variável θ. Você precisa agora voltar para a variável u. Se o u é a tangente de θ, quem é o θ? Aí tem gente que deve estar olhando ali para a expressão, olha lá para o considere, né? U igual a tangente de θ. Eu pego esse TG, né? Eu passo para o outro lado dividindo, né, professor? Já teve aluno que fez essa proposta, né? Deu vontade de pegar o meu material e ir embora. Não, não é assim não. Você não vai pegar esse TG e passar para o outro lado dividindo, não. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Tá? Olha, toda vez que você pensar em passar uma coisa de um lado para o outro, você tem que ter em mente só uma coisa. É bem simples. Você paga um preço, você paga um pedágio. O que você está passando, ele está desempenhando um papel no lado em que ele se encontra. Qual é o papel? Porque é importante você saber qual é a funcionalidade dele nesse lado em que ele se encontra. Ele está multiplicando? Ele está dividindo? Ele está fazendo o quê? Porque quando você descobrir isso, o preço que ele paga é assim, o que ele está fazendo aqui desse lado, no outro lado ele vai inverter. Ele vai fazer o mesmo papel, só que de maneira inversa. Então veja, você tem um número, ele está fazendo o quê? Ele está somando, ele está sendo adicionado, então vai passar para o outro lado.
ele fica subtraindo. Não, professor, ele está multiplicando, então você vai passar para o outro lado, ele passa dividindo, porque a multiplicação e a divisão, uma é o inverso da outra. Então, é sempre assim que você tem que ver. Vou passar para o outro lado. O pedágio, qual é o preço que se paga? É inverter a função do que o elemento está exercendo no lado em que ele se encontra. Tá bom? Então, veja, eu quero pegar esse TG e passar para o outro lado. O que é esse TG? Ele é uma operação de calcular a tangente. O que é o inverso da tangente? O inverso da tangente é o arco tangente. Tá? Não, professor, eu não estudei isso, não, mas então guarde só isso. O inverso da tangente é o arco tangente. Quem é o inverso do seno? É o arco seno. Quem é o inverso do cosseno? É o arco cosseno. Quem é o inverso da cotangente? É o arco cotangente. O inverso das funções trigonométricas é o arco, mesma coisa. Arco, o nome dela. Bacana? Né? Isso é o terceiro ano do ensino médio, a parte de trigonometria que todo mundo diz que odeia e ninguém quer aprender. Mas, infelizmente, nós vamos precisar delas. Show? Então, veja, conclusão, o θ é o arco tangente de U. Traz ele para cá e acabou a nossa integral. Acabou? Professor, não acabou não, professor. Eu preciso voltar para o x. Né? Você voltou para o U. Precisa voltar para o x, então lembra aí, quem era o U? O U era x mais 1, né? Significa que você traz agora o x mais 1 e acabou. A integral b está resolvida. O que vamos fazer agora? Vamos voltar lá para a integral inicial. A integral inicial era a menos b. Então você vai levar o a para lá e o b para lá. Confere. A menos b, você põe aí o valor de a. Põe agora o valor de b. Posso fazer mais alguma coisa, professor? Bom, ficou duas constantes aí, junta tudo numa só. Tá bom? E aí acabou-se. Acabou-se, não tem mais o que fazer. Tá. Então, veja, esse é o caso onde todo mundo dá tremedeira nas pernas. É o quarto caso, é o caso irredutível. Né? O polinômio de baixo não tem raízes. E ele gera duas integrais, uma é bobinha e a outra é trigonométrica. Tá bom? Aí não tem ponto de correr. Não tem ponto de correr. Espero que tenha ficado claro. A integral trigonométrica que caiu aí envolveu somente a tangente. Pode haver caso onde vai envolver o seno, pode haver caso onde vai envolver o cosseno, pode haver caso em que vá ocorrer qualquer uma das trigonométricas. Tá bom? E aí, por esse motivo, a gente vai precisar ter uma aula sobre integrais com substituições trigonométricas. Bacana? Bom, aqui encerrou o nosso frações parciais. Só que eu queria trazer somente um blá blá blá, tá bom? Que seria o seguinte: professor, o senhor só ensinou o caso grau 2 embaixo. O senhor vai cobrar somente grau 2 embaixo? Provavelmente, provavelmente. Mas eu queria que você vamos dar uma olhada aqui no grau, como seria o grau 3. E veja que se você entender, você pode ir até o grau que você quiser. Tá bom? Olha só. Suponha que o grau do polinômio que está embaixo é 3. Significa que o grau do cara que vai estar em cima é no máximo 2. Tá? Então, como é que funcionam as raízes de um polinômio de grau 3? Você pode ter 3 diferentes. Você pode ter duas iguais e uma diferente. Você pode ter 3 iguais. Né? Aí você pode ter uma raiz só e as outras duas complexas, ou seja, você teria um fator de grau 1 com um polinômio de grau 2 irredutível. São os 4 casos possíveis para grau 3. O que eu vou fazer aqui dá para você raciocinar a mesma coisa para grau 4, grau 5, grau 6 e vai adiante. Tá bom? Então, veja só. Se o polinômio de grau 3 embaixo tiver 3 raízes diferentes, significa que ele se fatora como x menos alfa, x menos beta, x menos gama. Lembre-se que pode haver uma constantezinha multiplicando aí embaixo. E aí o que você vai fazer? Você vai quebrar
numa soma de 3 parcelas. Vai ter o x menos alfa no denominador da primeira, o x menos beta no denominador da segunda, o x menos gama no denominador da terceira. Sua tarefa é buscar um A, um B e um C. Como é que você faz? Bom, aí você reduz as frações do lado direito, né? Vai cancelar o denominador do lado direito e lado esquerdo, vai montar um sistema. O seu sistema necessariamente terá que ter 3 equações, porque você precisa descobrir um A, um B e um C. Então, 3 variáveis, ou 3 incógnitas, 3 equações. Senão, não tem saída. Bacana? Aí, veja, se é assim com o grau 3, como é que seria o grau 4? Quatro raízes diferentes. Teria uma quarta parcela. O sistema teria 4 equações. Tá bom? Não vou fazer. O passo adiante é com você aí. Tá bom? Quero só que você capte a ideia. Aí veja qual seria a outra situação: duas raízes iguais e uma diferente. Aí esse cara que aparece com duas raízes iguais vai ter um denominador numa das parcelas que aparece ao quadrado e ele aparece novamente com grau 1. E o x menos beta, que aparece sozinho, vai ter uma parcela só para ele também. Bacana? Agora imagine que você tivesse com um polinômio de grau 4 e aí fosse, por exemplo, duas raízes alfa iguais e duas raízes beta iguais. Então você teria 4 parcelas, x menos alfa ao quadrado num termo, x menos alfa no outro, x menos beta ao quadrado num termo, x menos beta no outro. Suponha que você tivesse x menos alfa ao cubo, ou seja, 3 alfa iguais. Aí você teria uma parcela com x menos alfa ao cubo no denominador, uma parcela com x menos alfa ao quadrado e uma parcela com x menos alfa. E aí o beta vai aparecer somente uma vez x menos beta, porque ele é uma raiz só. Entendeu? Dá para você generalizar tranquilamente. Qual é a terceira situação? Né? As 3 raízes iguais. Aí eu acabei de repetir aí, né? X menos 3, apareceu uma parcela ao cubo, uma parcela ao quadrado e uma parcela simples. Bacana? E por fim, uma raiz e as outras duas, né, estão embutidas num polinômio de grau 2 sem raízes, ou seja, tem duas raízes complexas, né, o polinômio é irredutível. Você vai transformar na soma de duas coisas, o x menos alfa vai aparecer numa das parcelas, e o polinômio irredutível vai aparecer na outra parcela. O que você vai fazer com esse polinômio irredutível que tem aí? Completamento de quadrados. E aí, acabou-se. Bacana? Bacana? Uma pergunta que poderia estar aí coçando a cabeça de vocês é o seguinte: beleza, professor, o senhor está me dando o polinômio de grau 3 já fatorado. Significa que o senhor já encontrou as raízes. E eu? O que eu faço quando o polinômio vier por extenso e eu não sei as raízes? Como é que eu acho essas raízes? Né? Aí uma coisa que eu vou ensinar para vocês, caso vocês não tenham visto ainda, é o seguinte: não há um método para calcular raízes de polinômio de grau 3. A fórmula é desse tamanho, assim, é um catatal gigante. Tá? Não é ensinado em qualquer curso de segundo grau. Tem alguns livros, alguns artigos que ensinam como é que faz essa fórmula aí, né? Cardano e o Scipione Ferro, né? Uma briga aí para a fórmula das raízes de uma equação de grau 3. Veja, por conta disso, ninguém espera, em canto nenhum, que você saiba fazer isso. Então, como é que aparece ainda equações de grau 3 num curso de cálculo? Né? Porque aparece. Então, uma coisa você pode se confiar. O que é que você pode se confiar? Todas essas equações se encaixam num padrão, que é o seguinte, ó. Uma das raízes divide o termo de grau livre do termo independente. Tá certo? Aí você vai tirar essa primeira raiz chutando.
Então, vamos supor, você tem um polinômio de grau 3, o termo livre é um 2. Como é que você vai fazer? Você vai chutar uma raiz. Então, uma dessas, ela divisou, o chute é assim, a raiz desse polinômio é divisor de 2. Aí você vai procurar, quem são os divisores de 2? 1, menos 1, 2, menos 2. Você sai testando. Começa dos de baixo, dos mais simples. 1, menos 1, 2, menos 2. Aí você vai achar. Tá bom? Professor, achei uma no chute. E as outras duas? Aí você vai pegar o polinômio de grau 3, divide por x menos a raiz, e aí isso vai te resultar num polinômio de grau 2. Aí esse polinômio de grau 2 você resolve e encontra as outras duas raízes. É assim que funciona. Aí você pode me perguntar, professor, isso funciona para qualquer polinômio de grau 3? Não. Não funciona para qualquer polinômio de grau 3, não. São alguns. Tá certo? Só que todos os polinômios de grau 3 que caírem num curso de cálculo e coisa e tal, se enquadram nessa situação. Todos. É feito de propósito. Né? O cara vai lá na hora de fazer um exercício, ele sabe que não pode cobrar uma regra de vocês, então ele coloca um polinômio que é fácil de achar as raízes por essa regra que eu estou lhe ensinando. Entendeu? Entendeu? Então, caiu um polinômio de grau 3, usa essa regrinha que eu estou falando. Uma das raízes divide o termo de grau livre, né? Vai chutando, acha, pega o polinômio de grau 3, divide por x menos essa raiz que você encontrou, né? E aí você vai ter um de grau 2, aí você usa Bhaskara e encontra as outras duas. É sempre assim. Tá bom? Fico por aqui. Um abraço a todos, né? Cuidado aí na vida, álcool em gel, fique em casa, tá bom? Estudando aí, que é uma boa oportunidade para estudar agora. Você não tem o que fazer, estudar cálculo, né? Eu quero que todo mundo aqui aprovado com 10, viu? Um abração, fiquem todos com Jesus.